Pessoal, bom dia. Falar um pouquinho para vocês sobre esses moídos dos últimos dias sobre as vacinas. Ontem eu recebi uma mensagem, para variar, me manda um direct com a reportagem e falando que lá no Reino Unido foi parado, né? Foi feita uma suspensão do estudo que está sendo feito em crianças com a vacina da AstraZeneca. Eu pedi para a pessoa abrir a reportagem novamente e ver a primeira frase, onde a primeira frase dizia que o estudo foi parado por conta de eventos de segurança que estavam acontecendo em adultos, para que fosse isso avaliado, não tinha nada a ver com algum problema que tenha acontecido com as crianças. E como vocês sabem, está sendo feita uma investigação na Europa desde do mês passado a respeito da possível associação ou da vacina da AstraZeneca causando eventos tromboembólicos extremamente raros, mas acontecendo, alguns graves. E isso está sendo avaliado continuamente, né, pelas agências regulatórias dos países e da própria Europa. E o que ontem foi colocado é que, de fato, apesar de não existir ainda uma causalidade provada em relação ao porquê está acontecendo, né, qual seria o fator causador, mas que, primeiro, o evento extremamente raro, não é uma coisa comum. Segundo, parece mais deslocado para a faixa etária mais jovem e mulheres, por uma propensão que a gente já sabe que o sexo feminino tem para esses eventos. Então, por exemplo, a gente já sabe em relação a isso sobre os contraceptivos, né? Então, existe essa propensão. E que, diante disso, em locais onde exista baixa circulação do vírus, ou seja, baixo risco de exposição, e onde exista alternativa de vacina, se ofereça uma alternativa de vacina que seja que ainda não tenha demonstrado nenhum tipo de, digamos, sinal dessa possibilidade desse evento adverso raro mais grave. E foi muito interessante que eu vi como se fosse um infográfico mostrando que em locais de alta exposição, mesmo na faixa etária abaixo de 30 anos de idade, o risco desse evento tromboembólico vacinal, que seria da ordem de 4 a 6 casos para cada milhão de vacinados, é muito inferior ao risco que o indivíduo tenha de complicações da própria Covid e de dar entrada em UTI, por exemplo, com a Covid-19. Vocês imaginem no nosso país vivendo o verdadeiro furacão de casos e a gente vendo esses jovens sendo internados nas UTIs com complicações, inclusive a óbito. Se a gente fosse medir nessa balança o benefício da vacina, né, versus o risco desses eventos raros, que inclusive não foram relatados no Brasil com a mesma frequência, talvez exista um componente genético, superaria enormemente o benefício ao risco desses eventos. Então, eu acredito que as autoridades daqui ainda não se manifestaram, porque esses eventos não estão sendo sinalizados aqui da mesma forma. E isso faz com que a gente precise acompanhar, mas que a gente entenda que a situação de lá é uma situação diferente daqui e que sempre, como todas as vacinas têm possibilidade de dar efeitos colaterais graves, mas a grande maioria não dá efeitos colaterais graves com tanta frequência, né? E esse efeito colateral da AstraZeneca, mesmo assim, ainda parece ser extremamente raro, não é uma coisa comum. Veja, que é da ordem de 4 a 6 casos para cada 1 milhão de vacinados. A respeito da Coronavac, né? Outra coisa, a gente já tem estudos mostrando, ainda em pré-print, mas mostrando a efetividade da vacina da AstraZeneca contra a variante P1. Em relação à Coronavac, foi publicado ontem um release, né, uma nota à imprensa a respeito dos resultados ainda iniciais do estudo que está sendo feito em Manaus com profissionais de saúde, a efetividade após a aplicação da Coronavac. E aparentemente a efetividade mantida, né, a eficácia de 50% se revelando também em relação à efetividade, o mesmo número, o que fez com que houvesse uma redução muito importante de casos em profissionais de saúde. Naturalmente, parte desses casos provavelmente foram indivíduos já infectados que poderiam ter uma imunidade prévia, mas com certeza existe sinalização que há efeito da vacina.
E se vocês procurarem na Escola de Saúde Pública do Ceará, eles também estão avaliando esses números e mostrando uma diferença muito grande entre a primeira onda e a segunda onda com profissionais vacinados. Lembrando que lá em Manaus é 14 dias após a primeira dose, mas lá no Ceará eles já estão mostrando realmente uma curva muito diferente de casos entre profissionais de saúde antes e depois da vacinação. Então eu acho que esses são sinais positivos. A gente tem o caso do Chile, né, que o pessoal fica levantando, especialmente os antivacinas, mas me parece que no Chile houve uma estratégia muito boa de cobertura vacinal, mas uma estratégia muito ruim no sentido de liberar as atividades econômicas de forma muito intensa a partir do momento que se iniciou essa cobertura vacinal, e a gente sabe que leva um tempo para chegar ao ponto em que o vírus deixe de circular, especialmente na população economicamente ativa, que não é a primeira a ser vacinada. Então, o que eu falo para as pessoas é que as pessoas devem continuar se protegendo, mesmo as vacinadas ou não vacinadas, como se não tivesse ocorrido vacinação, como se não tivesse diminuição da circulação do vírus, porque não só é preciso que exista uma cobertura muito alta para que exista uma contenção muito grande do vírus, como a gente viu em Israel, bem como a gente não tem nenhuma vacina terá efetividade de 100%. Então, para proteger aquelas pessoas que eventualmente, mesmo tomando a vacina, não desenvolvem a resposta vacinal adequada, a gente precisa ter uma grande quantidade de pessoas vacinadas. Então vamos continuar acompanhando esses dados, não tem nada aí negativo em relação às crianças até o momento. E eu acho que é muito importante vocês acompanharem essas questões para vocês verem como é levada a sério essa questão da vacinação. Veja que lá no Reino Unido, por uma sinalização muito ainda a se identificar o porquê, como, né, qual é o mecanismo pelo qual a vacina causaria isso, a gente teve uma medida de precaução oferecendo lá, tendo em vista o cenário de baixa transmissibilidade, uma alternativa para as pessoas mais jovens de não fazerem a vacina da AstraZeneca e fazerem a vacina, por exemplo, que ontem começou a aplicar de RNA da Moderna. Então a gente precisa acompanhar essas questões. É muito importante que a gente tenha várias vacinas disponíveis no mercado, mas em relação à nossa vacinação aqui, as pessoas devem continuar se vacinando com a vacina que chegar no braço delas. E se depois houver a indicação de fazer uma segunda vacinação, um reforço com outra tecnologia de vacina, eu não vejo que vai existir nenhum tipo de impedimento para isso, tá bom? Um abraço aí para vocês.